Marcos capítulo 8. Jesus alimenta mais de 4.000 pessoas. Em outra ocasião, uma outra grande multidão se reuniu e não tinham nada para comer. Jesus, então, chamou seus discípulos e disse-lhes: Sinto muita pena de toda esta gente, pois já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu mandá-los embora sem comer, eles morrerão pelo caminho, pois alguns deles têm vindo de muito longe. Os seus discípulos perguntaram: Mas onde poderíamos encontrar comida suficiente para toda essa multidão no meio deste deserto? Mas Jesus lhes perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam. Então, ordenando à multidão que se sentasse no chão, Jesus pegou os 7 pães, agradeceu a Deus, partiu-os e os deu aos seus discípulos, que os distribuíram entre a multidão. E, como tinham também alguns peixinhos, Jesus agradeceu a Deus por eles e os deu aos discípulos para que também fossem distribuídos entre o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e em seguida, recolheram 7 cestos cheios com os pedaços que sobraram. Havia mais ou menos 4.000 pessoas. Depois disso Jesus mandou que todos fossem para suas casas. Logo depois disto Jesus entrou num barco com os seus discípulos e partiu para a região de Dalmanuta. Algumas pessoas duvidam da autoridade de Jesus. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com ele e, com o propósito de testá-lo, lhe pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus, dando um suspiro profundo, disse: Por que é que esta geração pede um sinal? Digo a verdade a vocês, e nenhum sinal será mostrado para esta geração. Depois, deixando-os, voltou para o barco e partiu para o outro lado do lago. Os discípulos de Jesus não o entendem. Aconteceu que os discípulos tinham se esquecido de levar pão e tinham somente um pão com eles no barco. Jesus, então, chamando a atenção deles, disse: Olhem, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Eles começaram a discutir entre si sobre qual seria o significado das palavras de Jesus, e diziam: Ele está dizendo isso porque nós não temos pão. Jesus entendeu o que estava acontecendo com eles e lhes disse: Por que vocês estão discutindo por não ter pão? Ainda não entenderam? Será que as mentes de vocês são tão estreitas assim? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Será que já se esqueceram? Quando eu reparti os 5 pães entre aquelas 5.000 pessoas, quantos cestos vocês encheram com o que sobrou? 12, responderam eles. E quando eu reparti os 7 pães para aquelas 4.000 pessoas, quantos cestos vocês encheram com o que sobrou? 7, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Vocês ainda não entenderam? Jesus cura um cego de Betsaida. Depois disso eles chegaram a Betsaida. Lá as pessoas levaram a ele um cego e lhe imploraram para que tocasse nele. Jesus levou o cego pela mão e o guiou para fora da vila. Depois, lhe cuspiu nos olhos, colocando as mãos sobre ele, lhe perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele olhou e respondeu: Sim, estou vendo pessoas, e elas se parecem com árvores, mas estão andando. Jesus colocou novamente as mãos nos olhos do homem. E quando o homem abriu de novo os olhos, sua visão foi restabelecida e podia ver tudo claramente. Depois disto Jesus mandou que fosse para casa, dizendo: Não vá para a vila. A confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para as vilas situadas ao redor da cidade de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros, ainda, dizem que é um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: É o Cristo. Ao ouvir isto, Jesus lhes ordenou que não dissessem nada a ninguém a respeito dele. Jesus fala de sua morte pela primeira vez. Depois Jesus começou a ensinar a seus discípulos, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja rejeitado pelos líderes dos sacerdotes e pelos professores da lei, que seja morto e que ressuscite no terceiro dia.
Jesus disse estas coisas claramente a eles. Mas Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Então Jesus se virou e, olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Afaste-se de mim, Satanás. Você não está interessado nas coisas de Deus, mas nas coisas humanas. Depois de convocar a multidão e os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida a todo custo, irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa das boas novas, irá salvá-la. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que pode um homem dar em troca de sua alma? As pessoas de hoje em dia são pecadoras. Elas têm sido infiéis a Deus. Enquanto vocês estiverem morando no meio delas, não tenham vergonha de mim nem das coisas que ensino. Se acontecer isso, então eu, o Filho do Homem, também terei vergonha de vocês quando eu vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Você está ouvindo o texto da versão fácil de ler que é, também, muito fácil de ouvir. Leia e ouça a Bíblia e ela trará fé e a fará crescer ainda mais.